nem todo eleitor do Bolsonaro é bandido. Tem vários eleitores do Bolsonaro que são pessoas boas, foram iludidas. Mas uma coisa é regra. 99% dos bandidos, criminosos, 99% das pessoas que não prestam, votaram no Bolsonaro. Todos os meus amigos pessoais que eu conheço a vida pregressa, todos aqueles que são de dar o tombo nos outros, todas aquelas pessoas da minha cidade, as pessoas que eu conheço pessoalmente, todos aqueles que são criminosos, todos aqueles que já tiveram problema assim, de briga com a esposa, espancar a esposa, todas essas pessoas Ponte Nova foi uma cidade em que o Bolsonaro perdeu feio. A minha cidade foi uma cidade em que o Bolsonaro perdeu feio. Mas uma coincidência dentro da minha cidade. Todas as pessoas da minha cidade, todas aquelas que toda a sociedade sabe que não prestam, fizeram campanha pro Bolsonaro. Olha que interessante. Na minha cidade, o Bolsonaro perdeu. Mas dentro da minha cidade, todas as pessoas que tiveram problema com a polícia, todas as pessoas que são estelionatárias, todas as pessoas que os outros olham e falam, nossa, essa pessoa fez isso. Todas as pessoas lá da cidade que tem histórias bizarras que todo mundo conhece, votaram no Bolsonaro. Todas. Lá tem gente que tomou a esposa da prima, tem gente que tomou o marido da prima, lá tem estelionatário, que toda a cidade sabe que é estelionatário, ladrão, todo mundo sabe que é ladrão, camarada que foi funcionário público, tinha emprego bom e teve que ser afastado por causa de problema com drogas, todas pessoas extremamente conhecidas por ter uma vida pregressa incompatível com o discurso do Bolsonaro, votaram no Bolsonaro. E uma coisa é regra, 99% das pessoas criminosas, oficialmente criminosas, estavam fazendo campanha para o Bolsonaro. Por quê? Porque elas se identificam com a característica mentirosa do Bolsonaro. Olha que interessante, por que todo criminoso fez campanha para o Bolsonaro? Por que todo ladrão, olha, Bolsonaro é contra o criminoso, mas por que todo criminoso fez campanha para o Bolsonaro? Por que todo mundo que tem um problema no passado fez campanha para o Bolsonaro? Eu dou duas explicações. A primeira é a mesma explicação de que por que todo criminoso vai numa igreja evangélica. Eles tentam esconder a capa de crime deles. Por que todo criminoso votou no Bolsonaro? Porque eles achavam que com aquele moralismo do Bolsonaro, eles conseguiriam esconder para a sociedade que, na verdade, eles são criminosos. Por isso que todo criminoso votou no Bolsonaro. Por que todo criminoso começa a frequentar a igreja evangélica? Porque ele acha que no momento que ele começar a frequentar a igreja evangélica, o povo vai esquecer que ele é estuprador, o povo vai esquecer que ele é ladrão, o povo vai esquecer que ele bateu na mãe, o povo vai esquecer que ele espanca a esposa. Por isso que todo criminoso, você vai prestar atenção, você vai ver que todo criminoso, de uma hora para outra, num determinado momento da vida, ele começa a frequentar uma igreja evangélica. Por isso que todo criminoso, a maioria deles votaram no Bolsonaro. Isso é uma coisa que é óbvia. Eles acham que vão esconder a vida pregressa através daquela capa de moralismo. Aí tem outro motivo. Por que os criminosos apoiaram tanto o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, ele transmite uma eficiência de mentira que os criminosos admiram. Olha, você pensa o seguinte, tudo que um criminoso adora é que uma pessoa acredite nas mentiras dele. O criminoso tem um motivo justificativo. O criminoso tem uma justificativa para ter roubado, ou ele tem uma justificativa porque ele foi condenado injustamente. O criminoso tem uma justificativa para falar por que ele não é estuprador. O criminoso tem uma justificativa para falar por que ele matou. O criminoso tem uma justificativa para tudo. Ele não é criminoso. O que o criminoso mais gostaria é de conseguir provar para a sociedade que ele estava certo. Não foi crime, ele estava certo. O que ele mais gostaria de fazer é isso. Se você conhecer qualquer pessoa que teve um problema com a polícia, qualquer pessoa que teve um problema com o crime, vocês vão perceber que aquela pessoa vai ter uma retórica fantástica para tentar te convencer que a coisa estava errada. Não, que ele estava certo e que tinha alguma coisa errada que fez ele cair naquela. E olha que interessante. O Bolsonaro, ele tem um discurso que quase todo mundo sabe que é um discurso mentiroso. Mas por que todo mundo gosta daquele discurso? Por que todo criminoso gosta do discurso do Bolsonaro? O Bolsonaro é um ídolo. O Bolsonaro é um cara que fala uma mentira que todo mundo fala, todo mundo sabe que é mentira, mas mesmo assim, muita gente quer escutar. O Bolsonaro, ele consegue conquistar todo o estelionatário. Eu desafio, me apresente um estelionatário,
um desses caras que eles chamam de 171, que é aquele cara que dá tombo nos outros, me apresente um que não votou no Bolsonaro. Me apresente uma pessoa que dá golpe nos outros, uma pessoa que fica sem pagar os outros, uma pessoa pilantra que não tenha votado no Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é um ídolo desse tipo de comportamento. O Bolsonaro consegue mostrar para as pessoas que é possível vencer falando mentira. O Bolsonaro consegue mostrar para as pessoas que é possível você prosperar, você chegar à política sem falar um dedo de verdade. Isso causa admiração. É o mesmo motivo pelo qual muitos estelionatários procuram a igreja evangélica. O estelionatário não procura a igreja evangélica achando que o pastor é uma pessoa de bem. Muito pelo contrário. O estelionatário tem a certeza que aquele pastor é um pilantra. O que o estelionatário faz é o seguinte: olha, eu preciso me aproximar daquele pilantra, que eu preciso aprender com aquele pilantra. Eu preciso me aproximar daquele pilantra, que eu preciso chegar onde aquele pilantra chegou. Por isso, gente, que esses super pastores fazem tanto sucesso. Eles conseguem conquistar os estelionatários. Eles conseguem conquistar as pessoas que querem ser igual a eles. Isso é muito importante, que as pessoas entendam. Então, dois tipos de criminosos votaram no Bolsonaro. É aquele criminoso que quer usar o moralismo do Bolsonaro para tentar pôr uma capa na frente dele, para fazer de conta que ele não é tão pilantra quanto parece, para a sociedade olhar e falar, olha, aquele cara até mudou, ele vota no Bolsonaro. E o outro é aquele cara que admira o Bolsonaro, exatamente porque o Bolsonaro consegue coisas fabulosas sem falar uma verdade. Olha, o Eduardo Bolsonaro, ele conseguiu assim, ter popularidade propondo a lei que criminaliza o comunismo. Gente, isso bombou na mídia, a lei que criminaliza o comunismo. Os caras propõem leis absurdas só para dar bafafá. Teve um cara que propôs lei contra a masturbação. Para que isso, gente? Isso é lei para dar bafafá, é só para ser falado, para o cara ficar famoso. Lei que criminaliza o comunismo. Então, quando uma pessoa recebe uma mensagem de um Bolsonaro, e quase todo estelionatário é inteligente, ele usa a inteligência para o mal. Quase todo golpista é inteligente, aquela pessoa que chega, vende uma coisa por um preço absurdo, fala que a coisa faz o que não faz. Golpista mesmo, golpista mesmo. Todas essas pessoas, elas são inteligentes. Muitas delas usam a inteligência para o mal por causa da nossa cultura de que fazer coisa errada paga melhor. A nossa cultura é assim. Outras porque elas não tiveram a oportunidade de potencializar essa inteligência de forma correta. Por isso que eu falo, a melhor coisa que a gente faz no Brasil é investir em educação. Porque um camarada desse que virou estelionatário, porque tem uma inteligência muito grande, ele poderia estar sendo aproveitado, a inteligência dele poderia estar sendo aproveitada para o bem, não, ela está sendo aproveitada para o mal. E esse estelionatário, que é uma pessoa inteligente, ele não acha que o pastor, aquele pastor estelionatário, é uma pessoa boa, não. Na minha cidade, gente, olha, quem é de Ponte Nova sabe de quem eu estou falando. Eu não vou falar o nome, porque no fundo, eles são pessoas divertidas. Não vou falar que são pessoas legais, não, porque dão tombo nos outros. Na minha cidade, na cidade de Ponte Nova, tem uma família de estelionatários, uma família de golpistas. Ah, não vai fazer negócio com os, não, porque senão você leva ferro. Ah, não, os dão nó até em parafuso. Ah, não, eles vão te vender tudo estragado. Esses caras, eles são o símbolo do golpe pontinovense. O símbolo do dar tombo nas pessoas, o símbolo do fazer negócio para só levar vantagem, o símbolo de, digamos que, fazer covardia nos negócios, o símbolo do golpe. Essas pessoas todas estão em igreja evangélica, todas. Não é porque essas pessoas estão procurando Deus, é porque essas pessoas admiram tanto aquela capacidade do pastor de tomar dinheiro dos fiéis, que elas estão indo lá, porque o pastor é um ídolo e porque eles querem aprender com o pastor, querem ter aquela oportunidade. Da mesma forma, é porque os bandidos gostam tanto do Bolsonaro. Por quê? Primeiro, eles querem ter aquele dom do Bolsonaro de falar mentira. E segundo, que eles querem esconder aquela capa do que eles fizeram no passado. Eles têm vergonha da sociedade. Imagina como deve ser a vida de um cara que foi condenado por estupro e saiu da cadeia. Ele saiu da cadeia, ele quer tentar esconder da sociedade que ele continua sendo aquela mesma pessoa. Então ele fala, Bolsonaro 2018. É a capa da moralidade. Por isso que 99% dos criminosos, dos bandidos, votaram no Bolsonaro.